A paz do Senhor mais uma vez, né? Você que porventura chegar a ver este vídeo, que é o canal Tudo Sobre um Cristão. O que está me levando a fazer este vídeo é mais um estudo interessante da Palavra de Deus. Hoje no meu trabalho, no local onde eu trabalho, há várias pessoas, né? No terminal de ônibus, então tem várias pessoas. E ali tem irmãos de várias congregações, tem Testemunha de Jeová, tem Espírita, tem católicos, tem cristãos assim como eu, tem crentes, né? E por aí vai. Tem homossexual, tem lésbica, tem de tudo, certo? E o bom da vida é isso aí. E o que aconteceu? Hoje alguém me falou assim, e disse, não, Jesus Cristo, ele vivia dentro das sinagogas e era aceito em todos os lugares. E eu falei para aquela pessoa, olha, não é bem assim. Não, mas ele disse que tinha muitos anos de evangelho. Tudo bem, é aquele crente de igreja que escuta o pastor falar, não estuda e sai repetindo como um papagaio o que o pastor dele falou lá. Mas olha só, eu vou soltar um pouquinho desse vídeo aí pra gente dar uma olhada em uma situação, certo? Depois talvez vocês não vão escutar o áudio porque meu celular deu um probleminha. Eu tô falando já com Bluetooth aqui o microfone. Mas aí a noção é, Jesus está chegando. Ele, claro que vai a propósito desse dia. Isso é uma sinagoga aí só com os judeus, né? E Jesus, só com a autoridade dele, o homem permite que ele vá ler as escrituras. Era o livro do profeta Isaías, o capítulo 61, versículo 1 e 2. E Jesus aí começa a falar o que está lá, né? Daqui a pouco vou ler aqui, quando eu parar o vídeo, para vocês terem uma noção do que está acontecendo com Jesus Cristo nesse momento. Até esse dia aí, Jesus Cristo entrava nas sinagogas e era bem visto, sim, realmente. Mas quando Jesus Cristo fala para esses homens, após ler as escrituras do profeta Isaías, eu vou dar uma paradinha aqui só para explicar. Isso aí é o ator, não é Jesus, claro. Mas, olha só, vamos aqui no livro. Eu quero voltar até para Isaías, que é para a gente ficar uma coisa bem legal. Para vocês começarem a entender melhor. Bom, olha aí como eu falei, ó. Livro de Isaías, capítulo 61. Em destaque está as boas novas da salvação. Isso aí é o que Jesus leu naquele dia, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Certo? Versículo 1 e versículo 2. Agora vamos voltar lá para Lucas. Lucas, capítulo 4, versículo 14, ok? Diz assim, ó. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. Jesus era galileu. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E no versículo 15, olha que coisa maravilhosa, diz assim: e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Certo? Até aí Jesus não tinha lido esta passagem. Ele lia outras coisas, porque era costume dele ler. Mas nesse dia, Jesus vai ler algo que vai mudar toda a sua vida. Indo para Nazaré, lembra que chamam Jesus o Nazareno? Aí diz assim, ó, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, na sinagoga dos judeus, porque não existia igreja cristã ainda. Segundo o seu costume,
e levantou-se para ler. Por que diz aqui segundo o seu costume? Porque era costume de Jesus ir observar as pessoas lá. Ele não lia sempre, porque cada homem era chamado naquele tempo para ler, porque só os homens podiam ler, as mulheres não. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, que era pergaminhos, né? Não tinha esses livros como a gente tem hoje a Bíblia. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso aqui a gente vai encontrar lá no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, como eu já mostrei para vocês, ok? Aí todo mundo acha que está tudo bem, né? Vamos virar a página. Ele lê, estava indo muito bem, mas olha só o que Jesus faz. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Isso aqui é Jesus que já está dizendo o que eles vão dizer no futuro, olha só. Disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-eis, vocês vão falar de mim, ou vão falar isso sobre mim. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Sabe, para você ter uma ideia desse versículo, é quando Jesus Cristo te aceita, ou você aceita Jesus, e você chega em casa e todo mundo diz assim: depois que aprontou, quer ser santo. Isso aqui é quando Jesus diz, né? De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. Isso acontece comigo, acontece com quem aceita o evangelho, sempre vai receber crítica na sua casa, onde mora, na rua que mora, na cidade que mora. A gente às vezes é bem recebido distante. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Aí olha só no 28, gente, o que acontece. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de quê? De amor? Não, se encheram de ira. E levantando-se, fizeram o quê com o Senhor Jesus Cristo? Abraçaram e beijaram ele? Não. Expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo, ou seja, iam jogar Jesus lá das alturas para que Jesus morresse. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se, ou seja, Jesus deu uma cegueira espiritual ali na galera e disse: vou-me embora, que isso aqui, eles querem me matar. Então, muita gente acha que Jesus vivia nas sinagogas, né, para falar assim: você tem que congregar, irmão, você tem que isso, porque Jesus vivia nas sinagogas. Mas olha aí o que Jesus passava, meu irmão, dentro desses lugares. Porque dentro das igrejas hoje, quando a gente vai falar a verdade do que os pastores estão pregando, eles também nos expulsam. Eles também não querem a verdade lá. Como aconteceu com Jesus, acontece nos dias de hoje. Pessoas ainda recebendo dízimo, né? Os pastores recebendo dízimo, que não era para estar recebendo mais.
Era para se receber ofertas. Quando alguém puder ofertar de coração, isso aí é agradável aos olhos de Deus. A palavra de Deus diz que a gente deve ofertar a casa de Deus com alegria, e não por tristeza ou pensando em outras coisas. Mas eu quero deixar isso aqui para vocês. Que Jesus ele foi expulso desde esse dia que ele falou que hoje tinha se cumprido. Olha só. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Desse dia em diante, quando Jesus tentava entrar em outras sinagogas e outros lugares, ele não era bem recebido. Estava sempre aquela coisa. Olha, ele disse que era filho de Deus. Então começaram a chamar Jesus de blasfemador. Porque ele estava dizendo que era filho de Deus, e ele era filho de Deus, e ele é filho de Deus, e será filho de Deus sempre. Mas os homens daquele tempo não acreditaram. Os homens de hoje, a maioria não acredita. Infelizmente a Igreja Católica dá glória mais à mãe, que é Maria, do que a Jesus, que é o Filho de Deus. Infelizmente a cegueira espiritual ainda existe. E há pastores usando o nome de Jesus para receber dízimo. Isso é muito perigoso, receber dízimo. Tem pessoas que relatam para mim que pagam o dízimo sem nem estar podendo, fazendo empréstimo para cumprir o dízimo. E um pastor desse, em vez de falar, não, se você não está podendo, entendeu? Dá quando você puder, dá por amor, dá com alegria e não por necessidade, porque ninguém compra a Deus. Quis só deixar isso aqui para pessoas verem que a vida de Jesus não era esse mar de rosa que os pastores tentam pregar, dizer que você tem que estar dentro de uma igreja direto. As igrejas hoje, a maioria, infelizmente, estão com muitas mentiras. Vou dar só um exemplo aqui para acrescentar esse vídeo. Só dando a continuação aí do vídeo, que vai, esse ator aí simboliza Jesus, ele fala, aquilo, todos escutam, e desse momento em diante eles vão se encher de ira. Vão tipo assim, esse cara está dizendo que é o que? É o Filho de Deus? Como pode este homem ser o Filho de Deus? E daí em diante, a cena remete que os homens ficaram cheios de ira, como diz a palavra de Deus, e partiram para cima dele e o expulsam da sinagoga e tentam matar ele, jogando ele lá do alto. É isso. Peguei este vídeo para que vocês tenham um pouco da noção do que acontecia. E infelizmente o meu celular, o fone dele deu um problema hoje, eu ia fazer esse trabalho. Então eu consegui o Bluetooth aqui, o qual eu trabalho com ele, fazendo os outros vídeos. E estou remetendo a situação para vocês, Mas era assim, gente. Sempre que a gente tenta falar a verdade, alertar da verdade, as pessoas não querem. As pessoas não querem porque as pessoas preferem a mentira. As pessoas preferem as coisas fáceis, não as coisas difíceis. As pessoas preferem o mal e não o bem, as trevas e não a luz. Olha aí, Se você voltar para a palavra, você vai ver que tinham pessoas ali que creram, mas também tinha outras que acharam que ele era louco, que ele estava falando uma loucura. E aí, a continuação é essa, O barulho dentro da sinagoga, obviamente que teve nesse dia, a Bíblia relata isso. Ele cheio de ira, quando a pessoa está cheia de ira, é a gritaria. E vão botar Jesus para fora e tentar matar Jesus, por falar a verdade. Bom, esse vídeo ele vai estar terminando aí. Eu vou só encontrar uma coisa que está lá no livro de João 17:17 para fechar esse vídeo, tá bom? E daí seria isso, eles tentariam matar Jesus Cristo, mas Jesus passa no meio deles e desaparece e desce para Cafarnaum, ok? Amados de Deus, amados de Jesus Cristo, no livro de João, no capítulo 17, versículo 17,
Jesus Cristo diz assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está falando com Deus. No versículo 15 ele diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Quem é de Deus, olha só, quem é realmente de Deus, quem serve realmente a Jesus Cristo, eles não são do mundo, como também eu não sou. E ele vai e acrescenta, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus, ele tem enviado pessoas por todo o mundo até hoje anunciando o evangelho dele. Eu faço parte desse evangelho. Só aqui, gente, as igrejas hoje vendendo óleo, vendendo vassoura ungida, pano ungido, toalha ungida, querendo passar coisas em você, dizendo que vai santificar você. Mas olha o que o Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor, diz a você por esta palavra: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem santifica o homem não é óleo, não é essas coisas que as igrejas estão dando aí. É esta palavra aqui, ó, as escrituras. Mas sabe por que o povo erra demais? O povo erra porque não querem conhecer as escrituras. Bom, e para fechar o vídeo, né, não quero que passe dos 20 minutos, não. João, capítulo 5, versículo 39. Jesus Cristo vai dizer para você que está me ouvindo agora e vendo este vídeo: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha o versículo 40, amados. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus está te dizendo hoje através desse vídeo, amado: lê as escrituras, estuda, investiga, medita nelas. Aí então sim terás vida eterna. Mas se você não fizer isso, olha o que ele diz: contudo não quereis vir a mim para teres vida. Muitas pessoas não estão querendo mais ver as escrituras e estão confiando em falsos profetas, né? Falsos pastores, né? Falsos bispos. A gente tem que confiar na palavra de Deus, tão somente em Jesus Cristo e em Deus. Esses nunca vão nos enganar, nunca vão mentir. Bom, e talvez você pense que eu tenho raiva de pastores ou de igrejas. Preste bem atenção no que o Jesus Cristo falou, para não ficar só em minhas palavras. Mateus, capítulo 7, versículo 15. É o próprio Jesus, diz assim, ó: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Como é que se conhece alguém que realmente é de Jesus Cristo? Olha o que ele diz: pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Olha o que Jesus diz: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Tá aí, irmãos, eu estou passando uma verdade para vocês do que aconteceu, do que acontece, mostrando dentro das escrituras, passo a passo. Reveja, volte o vídeo e olha. Depois você me julga de alguma coisa, tá bom? Até porque a palavra diz que podemos julgar, né? Olha só, ele diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com critérios com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão, né? A palavra aqui, ela nos mostra que é bom que a gente evite o julgamento. Mas se a gente julgar com critério, a gente pode. E é isso que eu estou fazendo, mostrando pelas escrituras, ok? Amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo entra na tua vida hoje e reine para todo sempre, assim como Ele está na minha vida e está reinando. Glória a Deus, a Jesus Cristo e a Deus Pai e ao Espírito Santo, que tem sobre a minha vida e sobre a tua derramado a paz de Cristo, a paz de Deus. Obrigado a todos que estão assistindo e acompanhando. E Deus abençoe grandemente. Amém, irmãos?